Foi muito grave o que aconteceu aqui no plenário da Câmara dos Deputados na noite passada. Muito grave e extremamente perigoso. O que nós assistimos aqui foi uma ação deliberada dos golpistas de aprovar uma resolução sabidamente inconstitucional, mas que tem por objetivo fazer com que o Supremo Tribunal Federal determine que esta medida é ilegal e, desta forma, alimentar o discurso contra as instituições, contra a democracia e contra o Supremo Tribunal Federal. Os bolsonaristas sabiam, quando votaram a resolução sobre o Ramagem, de que estavam votando uma medida totalmente ilegal. Existem súmulas do Supremo Tribunal Federal, já existem resoluções recentes do Supremo Tribunal Federal que não deixam nenhuma dúvida sobre isso. Então por quê? Por que os bolsonaristas insistiram tanto e votaram uma resolução que sabiam que ela era inconstitucional, com o único objetivo de apostar no ambiente do caos institucional, da permanente alimentação na sua base social de um discurso que tem por objetivo fragilizar as instituições, a democracia, em especial o Supremo Tribunal Federal. Coloque aí a hashtag sem anistia, coloque aí a hashtag trenzinho da anistia, coloque a hashtag sem anistia, coloque a hashtag trenzinho da anistia, me diga a cidade da onde você está acompanhando e quem ainda não está curtindo, quem ainda não está acompanhando, quem não está inscrito aqui no nosso perfil, no nosso canal, clique ali e passe a acompanhar as nossas postagens. Vamos lá, gente. O que eles fizeram? O Ramagem, que hoje é deputado federal, durante o governo Bolsonaro era o diretor da BIM. Vocês lembram que ele era o diretor, todo aquele escândalo da BIM paralela. Ele teve uma participação direta na articulação, na organização do 8 de janeiro. E por conta disso ele foi denunciado por uma série de crimes. Ocorre que a Constituição Federal tem um artigo que diz que deputadas, parlamentares, para serem investigados no exercício do mandato, precisa ter autorização do plenário da casa, ou pelo menos é preciso que seja de conhecimento do plenário da casa. Mas é evidente que isso diz respeito a crimes que foram cometidos ou investigações depois que ele era deputado, ou melhor, depois da diplomação. E o que nós estamos falando, e o que o Supremo Tribunal Federal denunciou o Ramagem, é sobre crimes da época em que ele não era deputado, que ele não tinha sido diplomado. São crimes que ele cometeu durante o governo Bolsonaro à frente da BIM. Esse fato, por si só, já é extremamente grave. A tentativa de livrar o Ramagem da investigação. Isso, por si só, já seria suficiente para que esta medida fosse declarada inconstitucional. Mas eles foram além, gente. Eles foram além. Eles criaram uma tese do chamado Corréu. Então, o que eles dizem? Olha, existem 34 pessoas que foram denunciadas no Supremo Tribunal Federal junto com o Ramagem. Se o Ramagem não pode ser investigado, os demais integrantes da denúncia, os corréus, ou os demais membros da quadrilha ou da organização, também não podem. Então, se o plenário da Câmara mandou parar a investigação sobre o Ramagem, por consequência, todos os demais envolvidos no esquema criminoso também não podem ser investigados. É isso que eles aprovaram. Vejam o absurdo do que eles aprovaram. Uma tese de que todos os 34 denunciados pelo STF, incluindo o Bolsonaro, o Braga Neto e todos os demais, não poderiam
estar sendo denunciados, porque dentro da organização tem um deputado federal, que é o Ramagem. Então, é primário do ponto de vista legal, é primário do ponto de vista inconstitucional. Mas mesmo assim, eles votaram. E por que eles votaram? Eles votaram porque eles querem que o Supremo Tribunal Federal diga: essa medida é ilegal, essa medida é inconstitucional, porque isso alimenta o discurso da interferência entre os poderes, da democracia, o discurso de vitimização, que é um discurso que faz parte da estratégia da narrativa do Bolsonaro e dos demais integrantes desse grupo criminoso. Por isso, eu acho que é muito grave a decisão que foi tomada, porque ela foi tomada de forma consciente, sabendo que ela era inconstitucional, mas como parte de uma estratégia, como parte de uma trama, de um golpe que não para. É o golpe dentro do golpe. É o tempo inteiro tentando alimentar o discurso do golpe. Bueno, o Supremo vai declarar inconstitucional a medida. O trezinho da anistia vai ser declarado inconstitucional. E é isso que eles querem, para forçar a narrativa da vitimização. Um abraço, gente, fiquem ligados. Eu vou manter vocês informados toda hora de tudo aquilo que está acontecendo aqui no plenário. Me diga a cidade, coloque a hashtag trezinho da anistia, coloque a hashtag sem anistia e me diga a cidade de onde você está me acompanhando.